Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos falar sobre a plataforma Google Classroom. Vem com a gente! Bom, então hoje nós vamos tratar um pouco sobre a plataforma Google Classroom, que representa uma plataforma de gerenciamento para as atividades dos nossos discentes, né? Então ela representa uma alternativa sobre a proposta de utilização de programas para controlar atividades, diálogos com os alunos, enfim, dentre todas as possibilidades que nós podemos fazer para o gerenciamento de resultados. E a proposta que nós temos para a apresentação da plataforma se baseia nesses 5 itens, que vai ser primeiramente a apresentação da plataforma, como criar uma turma, inserir alunos, a comunicação com a turma e postar atividades, que vai representar quase que 50% aí da nossa apresentação. Então esses são os pontos distribuídos e nós vamos agora discuti-los um a um. Bem, inicialmente, para você poder conseguir acessar a plataforma Google Classroom, você pode acessar o seu e-mail. Então aqui eu apresento o ícone do meu e-mail institucional. Então o ideal é que você utilize o seu e-mail institucional. Aqui ao lado nós temos o ícone que representa os aplicativos do Google, né? Você vai clicar sobre o ícone e a seguir você vai localizar o ícone que representa a tela do Classroom, que vai ser esse. Bom, daí quando eu acessei a minha tela do Classroom, acabou que o que abriu foi o meu e-mail pessoal, né? Acabou que não foi o meu e-mail institucional. Então, no meu e-mail pessoal, a gente identifica aqui algumas turmas, só que na realidade eu quero entrar no meu setor de turmas que me representa como professor. Então, para isso, você vai clicar sobre o ícone que está aqui representado e vai mudar para o seu e-mail institucional. Bom, quando você clica sobre o ícone, você observa que aqui vai aparecer todas as suas contas, né? Então, no caso, eu estou interessado que abra a minha conta ufpi.edu.br, porque ela representa o meu e-mail institucional. Daí, quando eu clicar sobre ela, vocês vão perceber que essa janela de turmas vai ser modificada, porque essas janelas de turmas são as turmas em que eu apareço como aluno, e quando eu mudar para o meu e-mail institucional, vai aparecer as turmas que já estão cadastradas, no caso eu como professor. Bom, tá aí. Então percebe que agora o ícone que aparece aqui é o ícone que me representa no meu e-mail institucional. E aí nesse momento a gente identifica aqui 3 turmas, né? EMTA1, EMTA2 e EMTA3. Então essas são as 3 turmas que eu gerencio, cada uma aí com seu número de alunos, né? E algumas até apresentando as atividades que estão aí definidas, né? E aí você também pode ver toda a janela aqui nesse setorzinho, com esses 3 tracinhos, né, que representa as salas que você dispõe. Então nós podemos agora alternar aqui a tela, né, para ver como é que funciona isso na prática, esse primeiro procedimento. Então vamos lá. Bom, então aqui eu estou com o meu e-mail institucional aberto, né? Aqui o ícone que eu me referi, canto superior direito. Você vai clicar aqui no Google Apps, que são os aplicativos do Google. Vai clicar sobre ele e vai rolar até, no meu caso, mais embaixo, né, que fica aqui a minha turma do Classroom. Então você vai clicar sobre ela. Vai abrir aqui uma nova janela. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. E aí, como eu disse, né, aparece aqui 3 turmas, que são turmas em que eu apareço na realidade como aluno, né? Então nós vamos alternar aqui a janela. Ver que aqui estão os e-mails, né, que você tem no seu computador cadastrados, e aí eu quero que as turmas que eu vou criar, eu utilize o meu e-mail institucional, que é o ricardogarapa.fpi.edu.br. E aí essa turma, como aluno, você já pode até fechar. Pronto, então aqui são as 4 turmas, né, em que eu estou aparecendo como professor. No caso aqui são as 3 turmas que eu já gerencio como professor. E aqui é a minha turma de teste, que eu desenvolvi aqui na representação dos slides, né? Mas aí eu vou estar criando uma outra turma aqui para a gente proceder às nossas explicações, ok?
E aqui são os tracinhos que eu me referi. Então, nesses tracinhos aparecem todas as turmas que você gerencia. No caso aqui são 4 turmas, né? Você pode clicar na agenda, que a gente não vai comentar agora sobre ela. As turmas arquivadas, no futuro, né, quando você não precisar mais gerenciar essas turmas, você pode arquivar todas essas turmas para poder acabar utilizando o material preparado ou não. E aqui algumas configurações que a gente também vai falar posteriormente. Então aqui, esse é o primeiro momento. Então vamos voltar aqui para os slides. Então tá aqui, né, o comentário que eu fiz, cliquei lá nas barrinhas e aparece aqui as turmas que eu gerencio, né? E aqui nós vamos acessar uma turma específica, no caso eu estou acessando aqui a turma MTA2, do período letivo 2020.1. Vê que aqui aparece o código da turma, esse é o código gerado. Esse código você pode enviar para os alunos para que eles possam ter acesso à turma, a gente vai já falar sobre isso. E aqui eu já estabeleci aqui também um endereço para o Meet, para o caso das reuniões das web aulas, né? E aqui representa, essa primeira tela, ela representa o mural. Então essa é a minha tela como professor, eu tenho disponível aqui 4 opções, que é o mural, atividades, pessoas e notas, vamos falar sobre cada um. E aqui no mural você tem as últimas notícias, né, que são colocadas como atividades que são postadas. Aqui são as atividades que estão presentes no momento, né, para ser entregues, por exemplo, hoje, que era o dia que ela estava definida, que foi quando eu preparei esses slides, né? Até as 23h59 de hoje, a atividade determinantes, é a 5ª atividade dos alunos aí programada. E aqui eu posso digitar direto um aviso que eu posso encaminhar para todos os alunos de uma vez. Então, isso aqui é o ambiente que representa o mural, e são todas as informações iniciais. Essa é a tela que eu escolhi para a turma, mas essa tela ela também pode ser alterada sem problema. A gente vai também comentar sobre isso. E aí, quando você clica em atividades, você percebe que você já tem acesso aqui às opções do Meet, né? Caso você queira abrir uma sala. O Google Agenda, caso você queira agendar as atividades ou reuniões, né? E a parte do Google Drive, onde na realidade tudo que você coloca aqui dentro do Classroom acaba indo aí para o Google Drive. E aí perceba que quais foram os tópicos que eu gerei. Para essa turma MTA2 eu gerei 2 tópicos, que são os materiais didáticos, né? E as atividades. Então eu estabeleci que para essa turma eu só ia ter 2 tópicos, mas você pode criar quantos tópicos você quiser, como a gente vai estar vendo. E essa é a opção de criar. Quando você clicar sobre ela, ela vai estar disponibilizando as informações que você necessita, ok? E aí você tem aqui os materiais didáticos, então dentro dele vai ter os materiais que você disponibilizou, vê que aqui aparece a data que foi postado, né? E aqui você tem as atividades, que é o segundo tópico. No caso, a atividade que está disponível no momento é a 05 de aplicações dos determinantes e a data de entrega às 23h59 do dia que eu elaborei aqui esses slides. E aí quando eu clico nesse material didático, né, que é o de aplicações dos determinantes, aqui tem um breve texto explicando, né, qual é a característica desse material. Vamos dar uma lida aqui nele rapidinho. Prezados, segue abaixo slides das atividades que vamos desenvolver nesta semana, nesta segunda, 15/6/2020. Trata-se de 2 aplicações do conteúdo passado de determinantes: resolução de um sistema linear, regra de Cramer, e a área do triângulo através de suas coordenadas cartesianas. Então, aqui são os slides em PDF que foram disponibilizados, né? E aí, clicando sobre ele vai ser aberto, porque está tudo postado aí no Google Drive. E aqui são as atividades, né? Então, para esses slides foi desenvolvido também as atividades. Vê que no momento que eu entrei aqui, tínhamos 18 trabalhos atribuídos, significa que 18 alunos ainda não entregaram a atividade até esse dia e que 10 alunos já entregaram essas atividades, né? Então aqui eu faço uma breve explicação de como que é o procedimento. Se vocês observarem aqui tem um link do Google Forms, então significa que essa atividade que está no Classroom, na realidade eu linkei com o Google Forms também, e isso vai ser uma das últimas coisas que nós vamos estar fazendo hoje.
E aí pessoas, né? Então, a sua turma ela precisa, claro, de um professor. No caso aqui, o professor sou eu, né? Ricardo de Castro Ribeiro Santos. Mas se eu quiser, eu posso adicionar mais outro professor ou quantos professores você quiser para estar gerenciando essa turma em específico. E aqui mais abaixo estão os meus alunos, né? Então aqui são alunos que eu cadastrei e aí a gente vai mostrar como que cadastra tanto o professor como os alunos. Na realidade, tudo se baseia no e-mail, né? Que é o caminho melhor para a gente poder estar fazendo esse gerenciamento. E finalmente, nós temos aqui as notas, né? Que é o último ambiente aqui da sua plataforma. Então aqui no caso vocês estão vendo a mesma turma, é MTA2. Observa que já aconteceram 5 atividades e para cada atividade aparece aqui, por exemplo, a média da turma. No caso, todas as atividades eu coloco de 0 a 100. E aqui eu apaguei os alunos, apaguei as notas, né? Mas observa que aparecem alguns nomes, né? Por exemplo, pendente, né? Significa que o prazo que foi estabelecido acabou e o aluno não entregou, mas a atividade ela não fecha, tá bom? Ela fica aberta ainda para quando o aluno puder entregar. E aqui, por exemplo, é o caso de um aluno que entregou com atraso, né? Então, o Classroom acaba orientando que a atividade foi concluída com atraso, ok? Então, vamos fazer aqui a apresentação na própria plataforma desse momento. Bom, tá aí. Então, eu vou clicar aqui sobre uma das turmas. No caso, eu vou clicar sobre a turma da apresentação, que é a turma MTA2. Então, tá aqui a turma, os 4 ambientes, né? Então, esse aqui é o ambiente do mural. E aqui são todas as mensagens, né, que foram postadas aí até então, né? Vê que aqui aparece que nenhuma atividade está programada para a próxima semana, porque o que vocês viram nos slides era referente até quinta-feira, 23h59. Então, como estourou esse prazo, eu não postei mais nada até o momento, aparece aqui como nenhuma. Aqui são as atividades. Então, está aqui os tópicos que eu falei, né? Materiais didáticos e atividades. Então, nos materiais didáticos, até o momento, foram postados 7 materiais. E mais abaixo nós temos as atividades, né, que até o momento foram postadas 5 atividades. Eu acabei clicando aqui sobre essa, né, determinantes, aplicações, vamos dar uma olhada. Então percebe que está aqui ó, a atividade no Google Forms. Vê que agora nós temos 22 alunos que já receberam notas, né? 6 alunos ainda não entregaram a atividade e eu tenho 0 de pendência, né? Então eu tenho 6 alunos que estão devendo a entrega e 22 eu já coloquei inclusive a nota. Mas aí eu não vou clicar sobre isso agora. E aqui com relação aos materiais didáticos, podemos clicar aqui no material, por exemplo, de determinantes. Então percebe que os alunos terão acesso aqui aos slides, né, que foram estabelecidos para a aula do dia, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui sobre ele. Então vai abrir pela própria estrutura do Drive, né? E aí nós temos aqui os slides que foram disponibilizados para os alunos. Esses slides eu geralmente disponibilizo antes da aula, para que eles possam ter um tempo de avaliar. Então aqui é o canal Matemática em Cores, né? Que é onde eu disponibilizo todo esse material também na forma de vídeos para os alunos. Beleza. Daí nós vamos clicar aqui em Pessoas. E aí observa que nós temos aqui o único professor cadastrado, que no caso sou eu, e aqui são todos os alunos que eu tenho na turma, né? Então essa turma ela tem uma boa quantidade de alunos, e aí no meu gerenciamento eu posso fazer com todos os alunos de uma vez ou individualmente, né? Por exemplo, aqui nessa aluna, eu clico aqui sobre ela e posso, por exemplo, mandar um e-mail específico só para ela, né? Ou então eu seleciono aqui 3 alunos e removo da turma ou mando um e-mail só para esses 3 alunos, ok? Então é mais ou menos assim que funciona esse ambiente aqui de pessoas. E nesses pontos, né, a gente vai aprender já já que se você clicar sobre ele, você pode inserir quem você quiser. E finalmente aqui nós temos o ambiente de notas, né? Então aqui nós temos a representação das notas, né? Percebe que aqui nós temos todos os alunos, né, da turma e para cada aluno você tem todas as notas que você estabeleceu durante o processo de correção das atividades da turma.
Então, voltando aqui para os slides. Nós vamos agora criar uma turma. Então, assim, para criar uma turma, você localiza esse símbolo de mais, né? Então, você vai ter duas opções quando você clicar nesse símbolo de mais, que é participar da turma, ou criar uma turma. Então, o nosso objetivo vai ser clicar sobre esse símbolo, criar turma. E aí você vai estabelecer algumas informações sobre a turma. Então, nós vamos chamar aqui de formação UFP, que seria um nome obrigatório. A sessão, eu vou me referir, por exemplo, ao semestre 2020.2. O assunto que eu vou tratar nessa turma é sobre o Google Classroom. E a sala, como não é uma sala física, né, vamos chamar de sala virtual. Você poderia numerar como sala 10, por exemplo. E aí você clica em criar. Feito isso, você observa que ele gera uma tela inicial aqui com um mural, que a gente vai poder visualizar a questão da troca, né? E gera já o código da turma e vê que o link do Meet ainda não está disponibilizado. E essa turma ainda não tem nada, né? Nem tópico, nem material, nem atividade, nem nada. Então vamos executar aqui esse procedimento. Então aqui na minha tela do Classroom, nós vamos clicar aqui em turmas, né? Essa turma, como é a turma que eu vou manipular e ela já existe, eu vou clicar aqui sobre ela e vou, por exemplo, arquivar essa turma para que a gente possa fazer aqui um trabalho como se fosse do zero, né? Então vamos lá, vamos clicar na opçãozinha aqui de mais, vamos criar uma turma e aí o nome da turma, formação UFP, formação UFP 2020.2, assunto Google Classroom, sala virtual. E aí nós vamos criar. Demora um pouquinho para criar, mas já já ela aparece. Vamos lá, vamos lá. Então tá aí, a turma que foi criada, né? Percebe que ela já tem aqui uma configuração diferente daquela turma anterior que a gente criou. Você pode clicar aqui sobre o tema, para trocar aqui o tema. Sei lá, vamos colocar esse tema aqui com livros, né, material de som e tudo mais. Então, vai trocar aqui o tema da turma. E aí é onde eu disse, né, para você, nesse setor, você pode compartilhar informações. Essas informações você pode mandar, por exemplo, para todos os alunos de uma vez, para todas as turmas de uma vez, aqui, e dentro de cada turma para todos os alunos de uma vez, né? Aqui é o código da turma, você clicar aqui ele amplia, esse código você pode, por exemplo, copiar e colar nos grupos de WhatsApp ou Telegram, aqui ele fica bem maior, né? E daí esse é um dos caminhos que você tem para cadastrar os alunos, que a gente vai falar posteriormente. Então, é bastante simples, né? A maneira de você criar uma turma. E aí, se você voltar aqui para as turmas, né? Percebe que agora aqui você tem as 4 turmas que você gerencia, e em uma delas, que é a que você acabou de criar, você tem 0 alunos, né? Ou seja, não tem nenhum aluno cadastrado. Legal? Nosso próximo passo será inserir os alunos na turma, né? Então perceba que quando você criou uma turma, você gerou um código para essa turma, e esse código precisa ser disponibilizado para os alunos. Então essa é uma das maneiras de você inserir alunos na turma. Daí a gente vai mostrar duas maneiras, né? Então essa é a primeira maneira, você pode fornecer esse código aqui nos grupos de WhatsApp ou Telegram para os alunos, e daí o aluno vai efetuar um procedimento muito parecido com o que nós acabamos de fazer, que foi criar uma turma, só que ao invés de criar uma turma, ele vai participar da turma, e aí ele precisa digitar esse código para poder ser cadastrado na turma. Então tá aqui, ó, ele clica aqui no maisinho, percebe que aqui eu estou aparecendo com uma outra conta. Esse aqui é o meu ricardogarapa@gmail, é o meu e-mail pessoal, que eu vou estar entrando aqui como aluno. Então vocês vão me ver ao mesmo tempo como professor, com uma conta institucional, e como aluno com a minha conta pessoal. E aí quando eu cliquei no mais, eu cliquei na opção participar da turma, e aí eu venho aqui e digito o código da turma. Daí eu vou clicar em participar.
Nesse momento, percebe que aqui eu já entrei na turma, vê que essa é a visão do aluno, ela é muito parecida com a visão do professor, vê que tem mural, atividades e pessoas, só não tem notas, né? Porque no caso aqui eu já estou como aluno. Então, essa é a tela do aluno. E a segunda maneira para você inserir alunos na turma é você clicar aqui em pessoas, e aí você vem aqui no maisinho, né, que é convidar alunos, e aí para isso você precisa ter o e-mail do aluno. Porque aqui, ó, quando eu começo a digitar, por exemplo, Ricardo, aparece os Ricardos que existem na minha conta de e-mail, que sou eu mesmo, né, que é o @gmail.com, Ricardo Garapo, o Ricardo Lira, lá da STI, e aqui é o Ricardo Lopes, Geografia, é professor de Geografia lá em Bom Jesus. Então aqui, por exemplo, aparecem os Ricardos que eu tenho aqui para colocar. É claro que fica muito cansativo você efetuar esse procedimento tendo que digitar e-mail por e-mail. Então é muito melhor você criar um procedimento de comunicação com a turma para pegar o e-mail de todos de uma vez e aí você coloca lá num arquivo doc, né, de Word, copia e cola todos aqui de uma vez. E aí convida todos de uma vez. Então, se por exemplo for 40 alunos, fica muito cansativo tu vir aqui digitar 40 e-mails, né? E aí feito isso, você vai clicar em convidar. O problema é que quando você clica em convidar, isso ainda vai para o e-mail da pessoa. Quer ver? Ó? Observa que eu fui convidado. Isso aqui, esse convite já foi para o meu e-mail. Mas aqui, como vocês estão vendo que está esmaecido, significa que eu ainda não aceitei o convite. Ou seja, eu ainda não estou dentro da turma. E aí percebe que eu vou receber o e-mail, ó, Ricardo Castro, que no caso é o professor, mandou um convite para eu entrar na turma Formação UFP 2020.2. E aí quando eu clico nesse e-mail, aparece aqui o nome do professor, é o ricardogarapa@ufpi.edu.br, que me convidou, né? E aí eu tenho que clicar aqui em participar. Quando eu clicar em participar, ele ainda vai perguntar se eu quero entrar com a conta do Gmail ou com uma outra conta. Então aqui você ainda tem a possibilidade de trocar a conta caso você não queira estar usando esse e-mail no qual você recebeu o convite. Então você clicaria aqui em alterar. Mas considerando que essa conta é a que eu vou utilizar como aluno, aí você clica em participar. Porque daí no momento que você fizer isso, esse nomezinho aqui que está esmaecido vai ficar escuro com o seu nome. Então olha como é que ele aparece aqui, ó. Então ele vai ficar agora escuro, né? Então quando eu, professor, identifico que o aluno não está mais assim esmaecido, eu entendo que esse aluno ele está cadastrado na turma, ele aceitou o convite lá no e-mail, e aí você pode já fazer qualquer tipo de ação na turma que esse aluno vai estar visualizando, ok? Então vamos passar aqui o procedimento agora para a própria turma, para vocês verem como é que funciona. Então tá aqui, ó, a turma que eu quero cadastrar o aluno, clicar sobre ela, venho aqui no link, né, que é o endereço, então vamos copiar esse link. Vamos supor que de alguma maneira você mandou isso aí para o aluno, você mandou para o WhatsApp dele, por exemplo. Então eu vou abrir aqui minha caixa de e-mails no meu e-mail pessoal. Então tá aqui meu e-mail pessoal. Posso clicar também aqui nos apps e vou localizar aqui a turma do Google, né? Google Sala de Aula. Vê que eu estou entrando como aluno dessa vez, né? Então olha o ícone aqui, ó, que é outra pessoa. Vou deixar ele aberto. E aí vou clicar no maisinho e vou clicar em participar. E aí vou colar aqui o código da turma que eu recebi de alguma maneira e aí clico em participar. Então está fazendo aqui a inscrição. Vamos aguardar um pouquinho. Então pronto. Automaticamente ele já aparece aqui para mim, né? Como uma nova turma em que eu estou cadastrado. Vê que a visão é muito parecida da visão minha como professor. Vê que como professor eu consigo ver o código da turma e o link do Meet, né? E aqui como aluno essas duas opções não aparecem. Vê que aqui você tem o ícone, né, que me representa como aluno, e aqui o ícone que me representa como professor. Então é assim que vocês vão estar identificando aqui a diferença.
Tá legal? E se eu voltar aqui para as minhas turmas, né, como aluno, percebe que agora eu tinha só essas três, mas agora eu tenho essa, em que esse caboclo aqui é o professor. Tá? Então, eu clicando sobre ela, eu tenho acesso às atividades dela. Tudo bem? Bom, mas aí é o seguinte, como eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de criar, de acessar a turma, eu vou vir aqui nos meus alunos, então eu clico em pessoas, tá aqui ó, meu aluno, eu vou clicar aqui sobre esse meu aluno e vou remover esse aluno. Então, vamos retirar aí o aluno. Pronto, então não tenho mais esse aluno Ricardo Castro, né? Eu vou querer convidá-lo de uma outra maneira. Então vamos do início. Eu estou aqui na minha tela como professor, isso aqui é o mural. Então eu venho em pessoas, posso clicar aqui para convidar mais um professor, por exemplo, mas não vou fazer isso. E aí, na realidade, o que eu quero é colocar alunos. Então eu venho aqui no maisinho, ó, convidar alunos, e vou digitar o endereço do aluno. Ricardo Garapa, tal. Então tá aí, é esse que eu quero, é o ricardogarapa@gmail.com. Clico sobre ele, né, para cravar o e-mail, e aí só depois disso eu clico em convidar. Então tá aí, aparece aqui o aluno Ismael Ciro, significa que esse convite já deve ter ido para o e-mail do aluno, mas ele ainda não aceitou o convite. Então eu vou entrar agora no meu e-mail pessoal para poder identificar se eu recebi de fato esse convite. Então tá aqui o meu e-mail pessoal, percebe ó, que eu já estou vendo aqui o convite, ó, Class Invitation, formação UFP 2020.2, que seria o convite, né? Então clico sobre ele, e aí vou clicar em aceitar, que é o Join. Daí clico, vai abrir a turma, aceitar participar da turma, então aqui você pode alterar a conta, né, mas não vamos fazer isso. E aí você clica em participar. Vamos aguardar um pouco. Beleza, então agora ó, você já está na turma. As pessoas que tem aqui só sou eu como professor, não estou conseguindo ver os outros colegas de turma, porque só estou eu cadastrado. Mas aí você já está. Atividades não tem nenhuma, né? Porque a turma foi criada agora, como professor eu não coloquei nada. Então praticamente eu não tenho mais muito o que fazer aqui. Legal? Então vamos voltar aqui para a turma como professor. E percebe agora que antes estava esmaecido, né? Mas agora eu estou conseguindo ver o aluno aqui escuro, porque identifica que a pessoa aceitou o convite. Então vamos voltar para o mural. E essa é a parte de inserir alunos na turma. Então nós agora vamos falar sobre maneiras de se comunicar com os alunos da turma, né? Então aqui você tem a tela do mural, né, que é o mural inicial, que você pode mandar uma mensagem aqui direto para a turma. Então, por exemplo, aqui eu mandei uma mensagem só para essa turma de formação e mandei para todos os alunos dessa turma de formação. Claro que eu posso filtrar essa informação. Então, no caso aqui, por que eu mandei essa informação para todo mundo? Então, é devido ao teor, né? Prezados, informo que devido a questões de saúde, a formação do Classroom, programada para terça, 23/6, será adiada com data a ser definida posteriormente. Lamentamos o ocorrido e aproveito a oportunidade para encaminhar os slides da apresentação e um vídeo do YouTube como referência. Então aqui é como se eu estivesse cancelando essa formação que estaria acontecendo hoje, ou para um outro horário, ou para um outro dia. Então o ideal é que você avise para todo mundo de uma vez. E assim, quando eu mando essa mensagem aqui na tela do Classroom, na realidade o aluno não é obrigado a vir aqui para ver, porque tudo que eu coloco aqui, o aluno é notificado no e-mail dele. Então o bacana é isso, porque ele acaba sendo notificado no e-mail e fica bem dinâmica a questão da comunicação. Uma outra maneira, você pode vir aqui em pessoas, seleciona o aluno ou os alunos, né, que você quer encaminhar a mensagem e vem aqui, ó, enviar e-mail para aluno. E aí, se você tiver 40 alunos de uma vez, você clica aqui na caixinha para selecionar todos de uma vez, e aqui em ações, você clica na opção de mandar o e-mail, e aí vai para todos de uma vez. Então vamos executar aqui o procedimento na tela do Classroom. Então está aqui a nossa tela do Classroom, né? Eu estou me vendo aqui como professor,
Então vamos mandar aqui uma mensagem. Percebe que está aqui, ó, todas as turmas que eu gerencio. Então no caso eu vou mandar só para essa turma de formação. E considerando que eu tenho, sei lá, 40 alunos nessa turma, aqui apareceria os 40, né? Mas eu poderia clicar, desmarcar a caixa de todos e sair clicando só nos alunos específicos. Mas no caso é que eu quero mandar para todo mundo, né? E daí você vem aqui e coloca a sua mensagem. Prezados, terça próxima não haverá aula. Sorry. E além disso, você pode adicionar um arquivo do Google Drive, um link, pode ser um link do YouTube ou do que quer que seja, os slides, que seria aqui o arquivo, o próprio link do YouTube, né, para que o aluno faça um trabalho inicial de revisão, coisa que não vai poder acontecer no dia que foi definido para a aula. E aí, feito isso, você pode ou postar direto, você pode cancelar, caso você não queira mandar essa mensagem, né? Você pode clicar direto em postar e aí automaticamente a mensagem vai, ou você clica na setinha, que geralmente eu uso muito, que vai te dar 3 opções, que postar vai na mesma hora, né? O e-mail já vai ser recebido automático. Você pode programar, que vai ser enviar uma data ou hora específica que não seja exatamente agora, ou você vai clicar em salvar rascunho, caso você queira terminar esse aviso depois. Mas supondo que eu queira programar só para o fim de semana, você vem aqui em programar e aí ele vai agendar. Então, hoje, que é o momento que eu estou elaborando aqui essa aula, é dia 20, ele coloca geralmente um dia à frente, então dia 21, e aí eu quero avisar para vocês no dia 22 às 10 da manhã. Então, vocês só vão receber essa mensagem dia 22 às 10 da manhã, que na terça-feira não haverá o curso de formação. E aí você clica em programar. Está preparando? Pronto. Na realidade não foi. Na realidade ele está esperando dar o dia e dar o horário definido para mandar a mensagem. Então foi um aviso que foi programado e ele aparece aqui, ó. Aviso e salvos. Prezado, terça próxima não haverá aula, sorry. 22 de junho às 10 horas aqui isso vai ser encaminhado. Se você quiser desistir disso daí, né? Caso você desconsidere que o problema foi resolvido e que terça-feira vai poder dar aula, você clica aqui na lixeira que o aviso não vai. Mas aí depois que ele mandar, já era, né? Então, mas aí você pode mandar outro aviso, né? E aí quando eu olho aqui na minha tela de aluno, ó, minha tela de aluno eu não tenho nada. Eu não recebi ainda essa mensagem, porque ela só vai ser enviada daqui a 2 dias. Então aqui para mim é como se nada tivesse acontecido. Então você já começa a refletir que no Classroom você pode fazer uma série de coisas, de atividade, de material, de mensagem. Você pode deixar ela gravada, pronta para ser enviada quando você quiser. Inclusive você pode ficar, ao invés de postar ou programar, você pode colocar na forma de rascunho, porque aí ela fica com tudo guardado e no momento que você quiser, você executa a postagem. Legal? Então, essa é uma das maneiras de você se comunicar com o aluno. A outra maneira, como eu disse, você clica em pessoas, né? E aí clica na caixinha para marcar todo mundo e a ação enviar e-mail. Mas se você clicar aqui também, ele manda o e-mail. Mas aí ele vai mandar só para esse aluno, né? Supondo que eu tenha 40 aqui, é melhor você vir aqui na setinha, enviar e-mail. Daí ele vai abrir aqui sua caixa de e-mail, ver que ele já coloca o e-mail só desse aluno. Se tivesse 40 alunos, ia aparecer os 40 e-mails aqui. E aqui você coloca o assunto, né, e o conteúdo. Mas no caso, como eu não tenho, aqui é só um teste, né, vou clicar na lixeira para cancelar essa mensagem. Legal? Então, é assim que você se comunica com os alunos da turma para a questão de notícias, né? Porque a gente vai falar também sobre a questão de comunicação durante os processos de atividades. Então vamos agora aprender a postar atividades, né? Porque na realidade um dos objetivos principais do Classroom, né, é justamente esse gerenciamento das atividades a serem postadas. Ele oferece algumas possibilidades, né? E aí nós vamos discutir uma a uma.
Só que antes de postar as atividades, é necessário que você crie uma organização a nível de tópicos, né? Então, independente do que você vai fazer, você sempre tem que clicar aqui nessa opção de criar, porque vai ser nela que você vai criar o seu tópico, o seu material ou a sua própria atividade. Então, vamos falar sobre cada um. Bom, quando você clicou aqui em criar, né, você tem aqui diversas opções, que é criar atividade, atividade com teste, pergunta, material. Nós vamos falar sobre cada uma das quatro. Reutilizar postagem eu não vou explicar, porque a gente está considerando que a turma aqui não tinha nada, né? Então eu não vou pegar nada de uma outra turma para jogar nessa turma. Então esse é mais ou menos o objetivo dessa função de reutilizar a postagem. E aí, na realidade, o primeiro passo é você criar tópicos. Porque quando você cria tópicos, você organiza tudo que você vai colocar dentro. Senão fica tudo uma bagunça misturada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar tópicos. E aqui eu estou apresentando dois exemplos, tá? Quando você começa a criar tópicos e estabelece como é que você vai fazer e dá as nomenclaturas, o que é que acontece? Esse é o primeiro tópico que eu criei, materiais didáticos. Depois eu criei um segundo tópico. Então eu uso essas hashtags aqui para divisão. Então aqui esse 01 quer dizer as atividades da primeira semana, que vai de 21 a 27 do 6. Depois eu vou criar mais um tópico de atividades, que é o 02, que vai de 28 a 4 do 7. Um terceiro tópico de atividades, que vai de 5 do 7 a 11 do 7. Então eu estou considerando que essa turma só vai ter 3 semanas de atividades, né? E eu vou ter mais um tópico aqui que representa a avaliação. Caso você queira fazer avaliação no ambiente remoto, né? Isso aí é muito discutível, mas a gente não vai entrar no mérito aqui. Então, supondo que essa é a sua estrutura, né? Vocês vão perceber que nas minhas turmas que eu já trabalho, eu não trabalho exatamente assim. Eu estou dando aqui uma outra possibilidade de visão para vocês. E desse jeito, tá um pouco estranho, né? Porque, assim, a última coisa que vai acontecer é que a avaliação aparece primeiro, tal. Então, você pode reorganizar, você vai clicar aqui nesses tracinhos, clique e arrasta, né? De uma maneira que você reposicione os elementos da maneira que você achar mais adequado. Então, a gente vai tentar seguir um pouco aqui essa nomenclatura, tá? Então, vamos alternar aqui para a turma para criar esses tópicos. Então, tá aí. Tá aqui a minha turma, né? Ó, eu identifico aqui o código da turma e tal. Então tá aqui eu, professor. Tá aqui eu, aqui, professor, né? Venho aqui em atividades. Você percebe que não tem nada, né? Então você vai clicar em criar. E aí você precisa clicar em tópico. O nome do primeiro tópico nós definimos como sendo materiais. Você pode colocar materiais didáticos, né? Clique em adicionar. Aguarda um pouquinho. Pronto, ele já criou o seu tópico de materiais didáticos, ele já aparece aqui do lado também, né? Vamos criar outro tópico. Hashtag 01, atividades, primeira semana. Lá a gente já definiu a questão do período, né? Mas como eu não estou com o calendário aqui, eu também não vou abrir. Vou chamar só de 01, atividades da primeira semana. Vamos criar mais um tópico. Hashtag 02, atividades, segunda semana. Adiciona. Mais um tópico. Hashtag 03, atividades, terceira semana. Adicionar. E por último, você vai criar o tópico chamado de avaliação. Então tá aí. Essa é a organização que a janela apresenta, mas como eu disse, ó, você pode mover. Vê quando você para aqui, ó, cria... Não precisa nem clicar na setinha, né? Como eu havia dito antes, você pode parar aqui, ó, e ela já se movimenta, né? Como aqui está um pouco grande, eu vou dar um atalho aqui para diminuir o tamanho, depois eu aumento. Então, clico sobre ele, materiais eu quero que venha primeiro, 01 depois, 02 depois, 03 depois, e por último aqui, avaliações. Vou aumentar de novo aqui a visualização.
Bom, vamos supor que aqui 01 atividades primeira semana, eu queira colocar mesmo de 21 a 27/6, né? Então, apesar da atividade estar pronta, você pode vir aqui nos tracinhos e vem em renomear. Então, você vem aqui, ao invés de primeira semana, você coloca 21 a 27/6. E aí você clica em renomear. E aí ele alterna, né? A outra, 28/6 a 24/7. Então, renomear. 28/6 a 24/7. E a última, 5 a 11/7. Então, clica aqui, renomear. 5 a 11/7. Clica em renomear. E daí, fechou, né? Então, tá aqui os seus tópicos, né? Prontos para agora, dentro de cada um, você colocar as atividades. Então, vê que se você vier aqui, você pode excluir o tópico, né? Você pode copiar esse link para jogar, por exemplo, em uma outra turma, que seria aquela função de aproveitar a atividade, ou mover para baixo, ou mover para cima, não dá porque ele já está em cima, né? Para você fazer aquela movimentação, né? Aqui eu cliquei sobre ela. Então, se você clicar aqui, você pode colocar para baixo ou colocar para cima, mas eu acho que é muito mais fácil, né? Você clicar sobre ela e ir posicionando para onde você quiser. Então, é dessa forma que você cria inicialmente os tópicos para depois jogar as atividades dentro de cada um. Eu entendo que dessa forma fica muito mais organizado e daí fica fácil até de você localizar os elementos que você está trabalhando. Ok? Nós agora vamos postar, não é? Dentro de atividades de posse dos tópicos prontos, né? Nós vamos postar agora o nosso primeiro material, né? Então, eu estabeleci aqui para a nossa apresentação que nós vamos postar o livro digitalizado, né, de matemática do primeiro ano. Então, aqui eu coloco o título do material que eu vou estar postando. Então, livro, texto de matemática do primeiro ano. Ele é um livro que, na realidade, ele não é um livro físico que foi escaneado. Ele é um arquivo digital do livro que a gente já utiliza aqui no CTF. E aqui é uma descrição, ele coloca sempre como opcional, né? Mas é interessante que você sempre descreva do que se trata, né? Então, segue anexo o livro-texto da disciplina de matemática e o livro será utilizado durante todo o curso, né? E daí, está aqui o título, está aqui a descrição, e aí você vai clicar em adicionar. Vê que tem aqui o clipezinho, né? Que indica que você vai localizar esse anexo, né? Seja onde ele estiver no seu computador no Drive, na nuvem, né? Para poder ficar disponibilizado aqui para acesso ao aluno. Então, assim, para quem que vai isso e quando, né? Então, primeira coisa, vai para essa turma Formação UFP. Eu poderia colocar para as 20 turmas que eu gerencio ao mesmo tempo, se eu quisesse, mas eu vou colocar só para essa turma de formação e dentro dela eu vou mandar para todos os alunos, porque eu entendo que isso é um material que tem que ser de acesso a todos, mas poderia ser um material específico só para aquele aluno A ou B. Para onde que vai isso? Cuidado que essa parte é importante, né? Você precisa definir para qual tópico vai esse material, senão ele fica solto lá no teu mural. E aí fica ruim do próprio aluno localizar ou você gerenciar. Então, esse livro, né, ele vai para o tópico de material, tá? Então, percebe que aqui vocês não estão vendo aqui o tópico material, porque eu já estou dentro da opção material, né? Então, como eu estou dentro da opção material, ele previamente entende que já é para colocar dentro dessa opção material. Mas lembra que eu chamei de material didático, né? Então, tem cuidado com essa relação. Então, é importante que você clique sempre aqui no nome tópico para definir qual é o tópico que você quer enviar. Pode ser que você não queira enviar agora, então é aquela mesma história. Se você clicar em postar direto, já vai o material como informação para o e-mail do aluno. Cuidado, o material não vai para o e-mail do aluno. O aluno recebe uma notificação do Classroom dizendo que lá no Classroom tem material postado. Então, nesse caso, o aluno tem que acessar o Classroom para visualizar o material. Mas aí, se você clicar na setinha, você também pode programar o envio. Aquele mesmo esquema, né?
Então tá aí, o livro foi postado, né? Foi postado às 16h35. Ele está dentro de materiais didáticos, né? E aí aparece lá no seu mural, ó. Vê que eu estou vendo aqui como aluno, ó. Então no meu mural está aqui, ó, Ricardo Castro, URP, que no caso é o professor, postou um novo material. E aqui, ó, está no meu e-mail. Então eu recebi um e-mail do Ricardo Castro, URP, dizendo que existe um new material, um novo material, né? Que foi postado, que é o livro texto de matemática do primeiro ano. Então vamos efetuar esse procedimento. Tá aqui. Então, material didático, né? Nós vamos criar material, título, livro texto de matemática do primeiro ano. Então, segue livro a ser trabalhado durante o período letivo referente ao ensino remoto. Então, algo assim. E aí nós vamos localizar, né, o arquivo. Então você clica em adicionar. Como eu sei que isso é um arquivo que está aqui no Drive do meu computador, né? Então eu clico em arquivo. E aí ele pede para você fazer o upload do arquivo. Pode ser que esteja no seu Google Drive, né? Mas aí eu sei que eu vou fazer um upload porque eu tenho que pegar o arquivo que está no Drive do meu computador e jogar na nuvem, que é esse ambiente, né? Então, você pode vir aqui, selecionar arquivos do seu dispositivo, seria uma maneira. Ou então você localiza o seu Explorer e arrasta aqui para dentro, tá? Mas eu vou seguir essa maneira aqui de localizar o arquivo. Então, venho aqui, aí você tem que estar organizado, né? Área de trabalho, matemática em cores, que é o meu canal, MTA1, que é o livro, ele está aqui, ó, Gelson Yese. O autor, né, que a gente utiliza aqui o livro do primeiro ano. E aí você clica em abrir, já está no ponto, né? É um arquivo de 52 megas, mas aí lembrando, eu estou usando o meu e-mail institucional. Então essa questão de tamanho do arquivo, isso aí é irrelevante, porque com o e-mail institucional a gente tem aí conteúdos ilimitados para trabalhar. E aí você vai fazer o upload para esse arquivo ser carregado na nuvem, de maneira que qualquer pessoa que você autorizou, né, possa acessar. Então tá aqui, ó, fazendo o upload. Vamos aguardar. Tá aqui em cima também, ó. Então nos dois é a mesma velocidade. E pronto, né? Isso aqui está disponibilizado agora, né? Mas ainda não foi postado. Então você vem aqui, você pode salvar como rascunho. Caso você queira colocar mais coisas aqui de material, tudo aqui junto, mas é preferível que você faça separadamente. Vê que aqui está nenhum tópico, né? Então, eu vou clicar na opçãozinha de materiais didáticos, tá bom? Para ter certeza que vai para dentro dele, senão ele vai ficar solto. Quais são as turmas que eu quero mandar? Ele previamente vai mandar só para essa que eu estou dentro, que é a turma de formação, mas você poderia clicar em outras para você ter seu único trabalho. E dentro dessa turma eu quero mandar para todo mundo. Então já fica previamente configurado de mandar para todos de uma vez. Se não, você clica aqui para desmarcar e vai clicando para quem você quer receber. Mas no caso eu vou mandar para todos. E aí, como eu quero que esse material já seja recebido agora, você vai clicar aqui em postar. Então, está postando. Beleza. Então, tá aí. Foi. Então, aqui está a minha tela como professor. Vê que ela já aparece em negrito, né, bem escuro. Então, significa que isso aqui já está disponível para o aluno. Vê que esses aqui que ficam esmaecidos é porque não tem nada, mas se eu também tivesse programado, estaria esmaecido. Então, significa que o aluno não está vendo ainda, né? Mural atualizado. Aqui, ó. Cliquei em mostrar, aí já apareceu, ó, o material que foi postado. Se eu vier aqui em atividades, vai aparecer materiais didáticos para mim e o livro aqui já está disponível. Se eu clicar sobre ele, já vai estar aqui o material. Se eu clicar em cima, vai abrir no Drive, né? Então aqui eu não estou utilizando o espaço físico do celular do aluno, por exemplo. Então isso é legal, né? E aí você tem um livro aqui digital disponível, que o aluno, se quiser, ele já pode baixar logo para o celular dele, né?
Mas toda vez que ele efetuar esse procedimento, ele vai estar abrindo na nuvem, né? No Drive, então, acaba não ocupando espaço no celular. Ok? Então, voltando aqui para o mural, vê que se eu vier aqui no meu e-mail, ó, também eu acabei de ser notificado ó, que o Ricardo, professor, mandou o livro de matemática do primeiro ano. E quando eu clico, aparece a tela do Classroom, né? E aqui Open, que seria para abrir a turma, né? Mas como ela já está aberta aqui, eu não vou clicar. Tranquilo? Então, primeiro material didático postado aí na nossa turma. Nós agora vamos postar, não é? Dentro de atividades de posse dos tópicos prontos, né? Nós vamos postar agora o nosso primeiro material, né? Então, eu estabeleci aqui para a nossa apresentação que nós vamos postar o livro digitalizado, né, de matemática do primeiro ano. Então, aqui eu coloco o título do material que eu vou estar postando. Então, livro texto de matemática do primeiro ano. Ele é um livro que, na realidade, ele não é um livro físico que foi escaneado. Ele é um arquivo digital do livro que a gente já utiliza aqui no CTF. E aqui é uma descrição, ele coloca sempre como opcional, né? Mas é interessante que você sempre descreva do que se trata, né? Então, segue anexo o livro-texto da disciplina de matemática e o livro será utilizado durante todo o curso, né? E daí, está aqui o título, está aqui a descrição, e aí você vai clicar em adicionar. Vê que tem aqui o clipezinho, né? Que indica que você vai localizar esse anexo, né? Seja onde ele estiver no seu computador no Drive, na nuvem, né? Para poder ficar disponibilizado aqui para acesso ao aluno. Então, assim, para quem que vai isso e quando, né? Então, primeira coisa, vai para essa turma Formação UFP. Eu poderia colocar para todas as 20 turmas que eu gerencio ao mesmo tempo, se eu quisesse, mas eu vou colocar só para essa turma de formação e dentro dela eu vou mandar para todos os alunos, porque eu entendo que isso é um material que tem que ser de acesso a todos, mas poderia ser um material específico só para aquele aluno A ou B. Para onde que vai isso? Cuidado que essa parte é importante, né? Você precisa definir para qual tópico vai esse material, senão ele fica solto lá no teu mural. E aí fica ruim do próprio aluno localizar ou você gerenciar. Então, esse livro, né, ele vai para o tópico de material, tá? Então, percebe que aqui vocês não estão vendo aqui o tópico material, porque eu já estou dentro da opção material, né? Então, como eu estou dentro da opção material, ele previamente entende que já é para colocar dentro dessa opção material. Mas lembra que eu chamei de material didático, né? Então, tem cuidado com essa relação. Então, é importante que você clique sempre aqui no nome tópico para definir qual é o tópico que você quer enviar. Pode ser que você não queira enviar agora, então é aquela mesma história. Se você clicar em postar direto, já vai o material como informação para o e-mail do aluno. Cuidado, o material não vai para o e-mail do aluno. O aluno recebe uma notificação do Classroom dizendo que lá no Classroom tem material postado. Então, nesse caso, o aluno tem que acessar o Classroom para visualizar o material. Mas aí, se você clicar na setinha, você também pode programar o envio. Aquele mesmo esquema, né? Então, tá aí. O livro foi postado, né? Foi postado às 16h35. Ele está dentro de materiais didáticos, né? E aí aparece lá no seu mural, ó. Vê que eu estou vendo aqui como aluno, ó. Então, no meu mural está aqui, ó, Ricardo Castro, UFP, que no caso é o professor, postou um novo material e aqui, ó, está no meu e-mail. Então, eu recebi um e-mail do Ricardo Castro, UFP, dizendo que existe um new material, um novo material, né? Que foi postado, que é o livro texto de matemática do primeiro ano. Então, vamos efetuar esse procedimento. Tá aqui. Então, material didático, né? Nós vamos criar material, título, livro texto de matemática do primeiro ano. Então, segue livro a ser trabalhado durante o período letivo referente ao ensino remoto. Então, algo assim. E aí nós vamos localizar, né, o arquivo. Então, você clica em adicionar.
Como eu sei que isso é um arquivo que está aqui no Drive do meu computador, né? Então eu clico em arquivo e aí ele pede para você fazer o upload do arquivo. Pode ser que esteja no seu Google Drive, né? Mas aí eu sei que eu vou fazer um upload porque eu tenho que pegar o arquivo que está no Drive do meu computador e jogar na nuvem, que é esse ambiente, né? Então, você pode vir aqui, selecionar arquivos do seu dispositivo, seria uma maneira. Ou então você localiza o seu Explorer e arrasta aqui para dentro, tá? Mas eu vou seguir essa maneira aqui de localizar o arquivo. Então, venho aqui, aí você tem que estar organizado, né? Área de trabalho, matemática em cores, que é o meu canal, MTA1, que é o livro, ele está aqui, ó, Gelson Yese. O autor, né, que a gente utiliza aqui o livro do primeiro ano. E aí você clica em abrir, já está no ponto, né? É um arquivo de 52 megas, mas aí lembrando, eu estou usando o meu e-mail institucional. Então essa questão de tamanho do arquivo, isso aí é irrelevante, porque com o e-mail institucional a gente tem aí conteúdos ilimitados para trabalhar. E aí você vai fazer o upload para esse arquivo ser carregado na nuvem, de maneira que qualquer pessoa que você autorizou, né, possa acessar. Então tá aqui, ó, fazendo o upload. Vamos aguardar. Tá aqui em cima também, ó. Então nos dois é a mesma velocidade. E pronto, né? Isso aqui está disponibilizado agora, né? Mas ainda não foi postado. Então você vem aqui, você pode salvar como rascunho. Caso você queira colocar mais coisas aqui de material, tudo aqui junto, mas é preferível que você faça separadamente. Vê que aqui está nenhum tópico, né? Então, eu vou clicar na opçãozinha de materiais didáticos, tá bom? Para ter certeza que vai para dentro dele, senão ele vai ficar solto. Quais são as turmas que eu quero mandar? Ele previamente vai mandar só para essa que eu estou dentro, que é a turma de formação, mas você poderia clicar em outras para você ter seu único trabalho. E dentro dessa turma eu quero mandar para todo mundo. Então já fica previamente configurado de mandar para todos de uma vez. Se não, você clica aqui para desmarcar e vai clicando para quem você quer receber. Mas no caso eu vou mandar para todos. E aí, como eu quero que esse material já seja recebido agora, você vai clicar aqui em postar. Então, está postando. Beleza. Então, tá aí. Foi. Então, aqui está a minha tela como professor. Vê que ela já aparece em negrito, né, bem escuro. Então, significa que isso aqui já está disponível para o aluno. Vê que esses aqui que ficam esmaecidos é porque não tem nada, mas se eu também tivesse programado, estaria esmaecido. Então, significa que o aluno não está vendo ainda, né? E se eu vier aqui no meu e-mail, já já deve chegar uma notificação. Mural atualizado. Tá aqui, ó. Cliquei em mostrar, aí já apareceu, ó, o material que foi postado. Se eu vier aqui em atividades, vai aparecer materiais didáticos para mim e o livro aqui já está disponível. Se eu clicar sobre ele, já vai estar aqui o material. Se eu clicar em cima, vai abrir no Drive, né? Então aqui eu não estou utilizando o espaço físico do celular do aluno, por exemplo. Então isso é legal, né? E aí você tem um livro aqui digital disponível, que o aluno, se quiser, ele já pode baixar logo para o celular dele, né? Mas toda vez que ele efetuar esse procedimento, ele vai estar abrindo na nuvem, né? No Drive, então, acaba não ocupando espaço no celular. Ok? Então, voltando aqui para o mural, vê que se eu vier aqui no meu e-mail, ó, também eu acabei de ser notificado, ó, que o Ricardo, professor, mandou o livro de matemática do primeiro ano. E quando eu clico, aparece a tela do Classroom, né? E aqui Open, que seria para abrir a turma, né? Mas como ela já está aberta aqui, eu não vou clicar. Tranquilo? Então, primeiro material didático postado aí na nossa turma. Então, um segundo tipo de material que você pode postar, né, pode ser links do YouTube, né? E daí, assim, como eu já disponho de um canal, né, que é o Matemática em Cores, todas as minhas aulas, porque desde o dia 17 de maio, né,
A gente começou as nossas atividades remotas no CTF, e aí para cada aula que a gente ministra, né, nos encontros, nas webconferências, né, a gente prepara um material e esse material eu disponibilizo para os alunos, né? Então aqui, por exemplo, a gente já tem conteúdos de média aritmética ponderada, simples, área do triângulo com sistema de coordenadas, regra de Cramer, probabilidades. E por enquanto a gente só tem materiais aqui do segundo e terceiro ano. Segundo ano são esses que aparecem aqui em verde, né? E terceiro ano são esses que aparecem aqui em azul. E aí nas playlists está organizado por série, né? Inclusive, essa aula que está sendo ministrada aqui para vocês, essa formação, já está dentro aqui da playlist do Classroom que eu criei. E aí, se vocês quiserem ter acesso ao canal Matemática em Cores, né, vocês podem parar aqui o celular com o leitor de QR Code. Eu não indico nenhum leitor específico, mas no Play Store, se você digitar aí leitor de QR Code e instalar, você pode parar aqui e fazer a leitura que você vai ser direcionado direto aqui para o canal Matemática em Cores. A segunda maneira é você vir aqui no YouTube, né? Você vem no YouTube, digita Matemática em Cores e quando você der Enter vai aparecer aqui o bonitão, né? E aí, por enquanto, eu já postei 36 vídeos, né? E tem 134 inscritos e, claro, já convido os colegas aí que se sentirem à vontade, né? De localizar o canal, de se inscrever no canal. Na realidade, a ênfase, né? O objetivo desse canal é conteúdos de matemática do ensino básico, né? Em especial no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Mas, eventualmente, eu coloco vídeos relacionados ao processo de formação. Por exemplo, vocês vão encontrar playlists do Shotcut, que é o software que eu utilizo para fazer recortes. Então, toda essa aula que vocês estão vendo aqui, ela passou por um processo de tratamento, de edição de recortes. Então, eu usei o Shotcut para isso e nesses vídeos eu ensino a fazer. E por que eu estou falando aqui do canal? Porque cada vídeo desse que está aqui é um material que você pode estar disponibilizando. Então, por exemplo, se eu estiver falando de área do triângulo com sistema de coordenadas e junto com aquele material eu quiser colocar esse link para direcionar o aluno para ele, não é? Você pode estar utilizando isso como opção de anexar um vídeo do YouTube. Tá? Então, isso é uma das maneiras. Ok? E aí você cria como se fosse um material, você vai dizer que é uma videoaula de formação do Classroom, então é como se eu estivesse disponibilizando esse vídeo dessa aula para vocês, né? E aí a descrição nessa videoaula, estaremos abordando a plataforma Google Classroom. Os slides encontram-se na descrição do vídeo, é importante, né? Porque a gente acaba fazendo essas apresentações e uma das primeiras coisas que vocês perguntam é: os slides vão ser disponibilizados? Então, assim, como é que a gente facilita a vida hoje? Essa aula já está disponível lá no meu canal do YouTube. Quando você clicar na descrição, já vai ter um link que vai direcionar para o meu Drive, né, que eu autorizei, e qualquer pessoa que clicar sobre ele vai ter acesso a esses slides aqui da apresentação. Então isso torna muito mais simples, né, do que eu ter que estar mandando um e-mail para vocês com esse material. E o vídeo estará auxiliando na resolução das questões propostas. Então estou tentando fazer aqui um paralelo. E aí você adiciona o link do YouTube, né, que se o aluno clicar, ele vai ser direcionado, por exemplo, para essa aula de formação. Aí é aquela história de novo, né? Para onde vai? Materiais didáticos. Para que turma? Turma de formação da UF. Para quem? Para todos os alunos. E aí você clica em postar direto. Então, vamos efetuar aqui. Então tá aqui, vamos criar, não é? Criar um material novamente. Título, link do YouTube, aula, probabilidade. Vou escolher outra aqui. Probabilidade. Probabilidade. Segue material em vídeo complementar para a aula de probabilidade. E aí nós precisamos agora adicionar.
Então, ou você coloca direto o link ou o link ou no próprio YouTube, né, para localizar. Eu acho mais fácil eu abrir aqui o canal, né? Tá aqui o canal. Eu venho aqui no vídeo, por exemplo, eu quero esse, é o 5.2 de probabilidade. Então aqui foi a aula, né, de probabilidade que eu dei aqui para os alunos. Então aqui eu estou usando a mesa digitalizadora e tudo mais, né? Opa, eu fiquei meio feio aqui. Peraí, pronto, aqui tá melhor. E aí eu pego aqui o link, né? Eu copio aqui o link e venho aqui para a turma e adiciono esse link. Ele está perguntando qual é o link. Está aqui, colei, adicionar link. Pronto, ele já chama o vídeo, né? Então vê que é um vídeo de 8 minutos. E aí, diferente, por exemplo, desse material que eu vou preparar para vocês do curso de formação, que acaba sendo algo maior, ele é um vídeo só de 8 minutos. Então é interessante que os vídeos para os alunos sejam vídeos curtos, né? Senão é muito provável que ele não assista. Passou de 12 minutos, é muito provável que ele não assista todo. E aí você vem aqui em postar. Ah, tá aqui, ó. Eu esqueci de selecionar que era para material didático, ele acaba ficando solto, né? Então, vamos vir aqui, vamos editar, porque não está em nenhum tópico, né? Foi até bom que isso tenha acontecido, né? Você vem aqui, eu quero que ele entre dentro de materiais didáticos. Salvar. Pronto, agora sim, ó. Materiais didáticos, então está aqui as duas informações, né? E aí eu vou agora ver como aluno. Então, eu venho aqui como aluno, ó, mural atualizado. Significa que seu professor andou postando coisa. Então você vem aqui em mostrar e aí já aparece, ó. Postou um novo material que é o link. Você pode clicar direto aqui e está aqui o link que foi disponibilizado. Se você clicar sobre ele, já vai abrir o vídeo e você pode fazer um comentário direto para a turma, né? Você pode botar, nossa, como esse vídeo foi esclarecedor. Então esse sou eu, aluno, mandando uma mensagem para a turma toda. Então, e aí todo mundo acaba vendo lá no mural. Tá legal? Aí se você clicar aqui, ele vai abrir numa janela separada, né? Ele não abre direto no YouTube. Ele está aqui dentro do ambiente do Classroom, novamente. Mas se você quiser, você pode clicar aqui direto em YouTube, que ele vai abrir o arquivo lá no YouTube. Ok? Aqui na minha visão como professor, quando eu venho em mural, tá aqui as mensagens, ó, e aí quando eu postei esse link do YouTube, né, eu percebo que tem um comentário da turma. Foi aquele comentário que eu fiz. Ó. Então, quando eu clico aqui, eu vejo, nossa, como esse vídeo foi esclarecedor. Foi o vídeo do aluno, né? Inclusive, eu posso responder a esse comentário, né? Ou eu posso responder direto, aí acaba indo só para essa criatura, né? Ou eu posso colocar aqui que todo mundo vai ver esse meu comentário. Então, que bacana. Bons estudos. Pronto, aí foi. Mandei a mensagem para todo mundo da turma. Então, fechei. Aí, quando eu volto aqui como aluno, tá aqui o meu mural. Vê que agora tem 2 comentários, né, nesse vídeo do YouTube. E aí, quando eu vejo, tá aqui, ó. O professor Ricardo colocou. Ricardo UFP, né, colocou. Que bacana, bons estudos. Então, é uma questão de feedback, né, que vai acontecendo durante o processo de diálogo, né, que você tem com os alunos, e no ambiente remoto isso é muito importante, porque o momento presencial não vai acontecer, né? Então a gente precisa o tempo todo estar usando esses mecanismos do chat direto aqui, do Classroom, para estar oferecendo feedbacks constantemente. Então isso é muito importante no ensino remoto. Então agora nós vamos inserir uma atividade propriamente dita, né? Então quando clicamos aqui no botão de criar, vamos clicar em atividade. Vamos clicar em atividade. E daí a atividade nós vamos chamar, por exemplo, aqui de conjuntos numéricos, né? E a instrução é a orientação para o livro didático que foi colocado, né? O aluno deve localizar a página tal, então página 27, e resolver as questões tais, né?
Então aqui eu selecionei as questões de número 10, 13, 15, letras A, B, G, H e questão 17. As resoluções devem ser comprovadas mediante a foto retirada. Então o aluno ele pode tirar essa foto direto do celular, porque fica mais fácil o processo de anexar o arquivo diretamente do caderno, né, contendo sua assinatura em cada página. É um cuidado que a gente está tendo agora para garantir que o aluno não passou a cópia para o outro ou que o outro nem escreveu, né? Só pegou a cópia. E aí, favor colocar a foto legível e na posição horizontal. Então aqui eu não vou adicionar nenhum anexo, porque o aluno ele já tem o livro, então ele precisa ir só no livro, nas páginas que foram definidas, e preencher com as resoluções dele, né? E aí, no caso, a atividade eu coloquei valendo 100 pontos. Essa atividade vai para essa turma de formação, para todos os alunos. Eu estabeleci uma data para entrega. Então, aqui, por exemplo, é uma quinta-feira, mas provavelmente essa atividade ela foi postada, ela foi preparada no sábado anterior. E aí, como as aulas acontecem às segundas, eu programo para ela ser enviada para o aluno dia 21 às 10 horas. Por quê? Porque nessa segunda-feira, minha aula termina às 10 horas. Então, no momento que termina a minha aula, a atividade ela já fica programada para chegar para o aluno exatamente no minuto que eu termino a minha aula. E aí fica a critério dele, no momento que ele recebe a atividade, já começar a responder. Então, dia 21 é uma segunda-feira. No momento que eu terminei a aula, ele recebe a atividade e eu dou para ele até quinta-feira para ele entregar a atividade valendo 100%. É claro que se ele entregar depois disso, o programa vai aceitar receber. Você pode receber sem problema. E aí o acordo que a gente combinou é que para cada dia que eles demoram para devolver a atividade, eu vou descontando ali alguns décimos, sem muito exagero, né? Porque também alguns alunos entram em contato informando que teve problema de internet, um problema ou outro. E aí você também precisa ser flexível nesse aspecto, né? Lembra, eu tenho que botar para qual tópico deve ir, né? Então é uma atividade que, como é para ser entregue dia 25, né? Ela vai estar programada para a semana de 21 a 27. Essa questão da rubrica eu não gosto muito, porque a rubrica é como se fosse um corretor automático. Então, como eu trabalho com fotos, né, eu não acho muito legal trabalhar com rubrica, porque é como se você estivesse trabalhando num esquema de correção automática. Então, eu preciso ver os cálculos, eu preciso conferir, mas isso é algo que vocês podem investir nos estudos futuros de vocês. Mas eu não vou trabalhar em nenhum momento na minha explicação com esse procedimento de rubrica, porque para mim, enquanto professor de matemática, eu não achei adequado. E aí você clica em programar, né? Porque aí com isso a atividade vai ser enviada. Bom, supondo que a atividade foi enviada, que o aluno foi notificado, ele parte para o processo de resolução e aqui eu apresento a tela de um dos alunos da turma, né? Então tá aqui, ó, ele enviou dia 28 de maio, a atividade era até o dia 25, né? Então esse aluno enviou aí com uns 3 dias de atraso. E aí existem 4 anexos da resolução que ele colocou. Então eu clico em cima de cada um para observar o que é que tem dentro, para fazer a correção das questões. E esse aluno, por exemplo, dos 100 pontos que valia a atividade, ele só recebeu 90. Eu já corrigi aqui as 4 folhas, né? E daí você pode baixar esse arquivo, imprimir se você quiser. Mas eu acho desnecessário impressões no ambiente virtual, porque aqui está tranquilo para corrigir, né? Tá a tela muito boa, né, por sinal. Mas aí tem fotos de alunos que não são muito ruins, aí eu retorno e peço para ele mandar uma melhor. Mas hoje já está tranquilo, os alunos já sabem como é que deve ser a qualidade da foto que deve ser enviada. E também alguns alunos mandam essa tela girada 90 graus, né? Alguns até de cabeça para baixo. Mas isso também foi só no início. Hoje eles já sabem como deve ser a foto. E aqui são alguns comentários que eu faço diretamente em cima das questões que foram apresentadas. E o legal é que quando eu detecto aqui uma questão, por exemplo, a letra C eu não detectei a resolução. Então, nessa própria tela, eu consigo marcar essa observação para passar para o aluno. Então, olha aí como é que fica. Eu seleciono a tela aqui da letra C, por exemplo, e já digito, resolução da letra C não identificada. Quando eu clico em comentário, esse comentário, como eu estou dentro desse aluno, só vai para esse aluno.
Então, olha a sequência de comentários que aconteceram aqui, ó. Coloque as fotos na vertical, por favor. Essa posição que colocou dificulta a leitura. Então, seria o giro aí que eu pedi para o aluno fazer por conta de outros anexos que ele colocou deitado. Questão 20, inconclusiva. Questão 23, letra C, sem resolução. Isso aqui é para indicar para o aluno por que ele não ganhou 100, né? É para indicar os lugares que ele perdeu os pontos, né? Aí o aluno respondeu, ó, a questão 23, a resolução está na última página, é porque não coube. E aí, depois que eu dei a nota, né? Aí eu voltei aqui na questão para ver esse comentário dele. E aí, o que é que aconteceu? Identifiquei o resultado da questão 23, letra C, mas o valor de M apresentado está incorreto. Então, ele continuou sem receber a pontuação para essa questão. Então, percebe que isso é um modelo de feedbacks, né, que é muito importante para essa dinâmica, né, do ensino remoto. Legal? Então, vamos lá para o ambiente para ver isso aqui funcionando. Então, tá aqui estou na minha turma aqui de professor, né? Vou clicar aqui em atividades, criar. Então, vou criar atividade, título, sei lá, 01 não, porque eu já vou colocar lá dentro de 01, né? Atividade do encontro, dia 23/5. Supondo que foi esse o encontro, né? Instruções, responder as questões 20, 21, 22 e 23 da página 45 do livro didático. E aí não preciso adicionar nada, né? Porque o livro o aluno já tem. Daí vai para essa turma de formação, vai valer 100 pontos. Vamos lá, hoje como no dia que eu estou elaborando essa aula, né? É dia 20. A data de entrega, vou colocar aqui para quinta-feira, dia 25. Hora, geralmente é 23h59, né, que a gente deixa. O tópico vem aqui, né, para 01, que é de 21 a 26. E aí eu vou programar, né? Então, eu vou programar para ele receber na segunda-feira. E aí 10 horas, porque minha aula é 9 horas, né? E aí às 10 horas, quando eu terminar, ele recebe o que é para fazer de acordo com a aula que foi ministrada. É claro que essas questões elas foram selecionadas porque na hora anterior eu expliquei conteúdos que estão relacionados à resolução dessas questões. E aí clico em programar. Então pronto, ó. Vê que ela aparece aqui esmaecida. Olha como é diferente a cor, né? Aqui é bem escuro, né? E aqui está um pouco mais esmaecido. Porque ela só vai ficar escura quando de fato ela foi enviada. Se eu vier aqui no aluno, né, em atividades, não vou ver, né? Nem estou vendo atividades aqui, porque não foi postada ainda. Tá bom? Mas agora sim, considerando que a atividade foi postada, né? Então eu vou entrar em uma das turmas aqui, por exemplo, a turma aqui do segundo ano. Atividades, tá aqui, sistemas lineares. Então, tem 27 alunos que receberam nota. Vamos aqui na Bruna, né? Então tá aqui, é justamente aquela tela lá que eu escolhi. Então tá aqui o caderno dela, vê aquela observação, né? Resolução da letra C não identificada. É só fazer isso aqui, ó. Estou usando o mouse, né? Eu seleciono a região que eu acho que está incoerente, né? E aí eu faço aqui a explicação do que é que eu entendi na região para poder ter cortado o ponto. E aí aqui eu venho e faço os comentários, né? Aqui mais abaixo, adicione um comentário. E aí a gente vai fazendo o comentário e dialogando. E aqui são todos os anexos. Aqui o outro anexo. E aí continua. Né? E essa é uma das alunas, né? E aí, quando você concluir o que você tem que fazer, você vem aqui em devolver, mas aqui você vai devolver só para essa aluna. O que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro corrigir todas as atividades, ok? Eu corrijo aqui todas as atividades, e aí no final, depois que eu coloco todas as pontuações, essa pontuação eu já coloco, vou voltar aqui. Essa pontuação eu já coloco direto aqui, ó. Eu já coloco direto aqui em nota. E aí quando eu coloco direto aqui, ela já vem para cá também.
tá? É automática essa passagem. Aqui nós temos uma aluna que nunca devolveu essa atividade, né? Ela falou que estava com problemas de internet ainda, que ainda não tinha resolvido, mas que eu ia deixar a atividade aberta para quando ela pudesse devolver. Também já começou a receber bolsa e tudo mais, então ela já está concluindo esse problema e já vai começar a participar efetivamente das turmas, né? E aí eu venho aqui, ó, e clico em devolver, e aí todas essas notas e vai tudo aí para o aluno, ok? Nós podemos também, dentro de atividades, né, criar uma pergunta, que pode ser uma pergunta de múltipla escolha, né, ou uma pergunta livre aí para o aluno. E assim, eu só quero chamar a atenção porque nem tudo precisa valer nota, né? Então aqui eu criei uma simulação de uma pergunta em que eu gerei uma nota, mas a gente vai ver que não era necessário eu ter estabelecido uma pontuação, porque eu só queria um feedback sobre um determinado tema, né? Então aqui, ó, qual foi a pergunta que eu defini? Como você avalia o grau do conhecimento adquirido no curso de formação quanto ao uso do Classroom? Então isso aqui é uma simulação que a gente pode fazer, e aí eu estabeleci como uma resposta curta, não dei aqui nenhuma instrução, mas eu estabeleci aqui que isso valia 100 pontos, né? Aí eu coloco. Nesse caso, há realmente necessidade de gerar pontuação? Então, você precisa também refletir sobre isso, porque isso aqui é uma pergunta de feedback, eu não vejo necessidade de, de colocar pontuação. E também, não estabelecer data de entrega pode ser um risco. Então, é importante que você sempre defina qual é a data que o aluno deve entregar essa resposta, porque senão fica ad eterno, né? E aí os alunos podem responder uns aos outros, eu desmarquei essa opção, e os alunos podem editar a resposta, também desmarquei essa opção, porque depois que ele enviar, a ideia é que ele não mexa mais, tá? E aí o que é que acontece? Ó? Eu, aluno, né, eu recebo aqui essa pergunta, então estou vendo aqui a pergunta agora do professor, como você avalia o grau do conhecimento adquirido no curso de formação quanto ao uso do Classroom, e aí eu tenho que vir aqui, ó, porque por enquanto a atividade está atribuída, então significa que eu recebi a atividade, mas ainda não devolvi, e aí eu digito aqui a minha resposta. Eu, aluno, me sinto mais seguro em utilizar a plataforma, depois do curso de formação. E aí você clica em entregar, você, aluno. Então, quando você clica em entregar, aqui vai aparecer devolvido, e aí eu, professor, vou ver a resposta do aluno. Inclusive, eu posso fazer um comentário particular também aqui direto para o professor, sobre a questão dessa pergunta, tá? Caso o aluno não queira expor a dúvida dele ou alguma coisa para a turma toda ver, ele pode fazer aqui um comentário particular direto ao professor. E aí aqui está aqui, ó. Então, eu, professor, o que é que eu estou vendo agora? Que não tem mais nenhum trabalho atribuído, ou seja, todos os alunos devolveram. Como só tem um aluno da turma, está aqui, ó, um aluno que foi entregue. Quando eu clico aqui na região do aluno, aparece a resposta dele, me sinto mais seguro em utilizar a plataforma, e aí você direto aqui, ó, você dá a pontuação. Então, responder isso valia 100 pontos, aí eu dei 100 pontos. Então, entenda como é sem sentido, né? Essa questão de pontuar para esse tipo de pergunta, mas é claro, tem perguntas que podem valer a pontuação. Eu estou criando aqui apenas uma ideia de que você pode fazer perguntas que não precisa pontuar, que é o que eu vou fazer agora aqui na simulação. Então, vamos voltar aqui para a turma Formação UFP, né? Atividades. Então, você vem aqui em Criar. Você vai criar uma pergunta. Você, professor, pergunta. Como você avalia a formação no Classroom ministrada hoje, por exemplo, né? Então, estou considerando que todos vocês estão na turma, né? E aí, eu poderia colocar aqui múltipla escolha, por exemplo, né? Aí eu colocaria regular, boa, muito boa, excelente, por exemplo. Então, isso aqui seria um dos caminhos. E aí o aluno, claro, clicaria em alguma delas, mas aí você tem que dar instrução, né? Você tinha que dizer que apenas uma deveria ser clicada. Mas eu acho que essa função de múltipla escolha no Classroom é desnecessária porque você poderia fazer isso no Forms, e aí gerava os resultados de forma muito mais rápida, né? Mas Forms não é assunto meu aqui com vocês, tá?
No meu caso, eu quero uma resposta curta. E aí, vai para todo mundo dessa turma de formação. Eu vou desmarcar isso aqui, eu quero sem nota, e eu quero receber esse negócio até o dia 26, por exemplo. Hora 23h59, tá? Os alunos podem responder uns aos outros. Não, não quero. O aluno bota só a resposta dele e acabou. E aí você vem aqui e pergunta logo, hoje, agora, ou então você programa. No caso aqui eu vou perguntar agora. Já vai ficar disponível, caso vocês estivessem cadastrados na turma, né? Você já recebi de novo, eu esqueci de marcar o tópico, então tá solto aqui de novo, né? Eu quero dentro aqui de atividade 01. Então vamos clicar aqui em editar, de novo eu esqueci de colocar aqui 01 atividades. E aí clique em salvar. Então agora ele vai para o lugar certo. Pronto, tá aí, ó. Tem um aqui programada, né, que é a atividade do encontro ainda, vai ser só segunda, dia 22, que ela vai ficar disponibilizada. E aqui já é a pergunta, né, de como você avaliou a formação. Então, ela já está aqui disponível como se eu já tivesse dado a formação, né? E aí, quando eu venho aqui no aluno, já está aqui, ó. Como eu aqui, aluno, como... Aqui atividades, ó, como você avalia a formação. Então, quando eu clico, já está aqui, ó, item postado, está atribuído, então eu não respondi ainda. E aí eu venho aqui, ver pergunta. Pronto, aí aparece assim para mim. Eu posso fazer o comentário da turma, né? Um comentário direto para a turma sobre essa pergunta, mas aí eu prefiro responder só para o professor. Então, achei excelente. Sinto-me mais seguro quanto ao uso da plataforma. Vou praticar. E aí você entrega a resposta. Pronto. E aí, cuidado, não será possível fazer alterações. Lembra que eu desmarquei aquela opçãozinha de mexer, né? Então, depois que o aluno enviar, ele não mexe mais. Ele só entrega e um abraço. Então, está aqui entregando a atividade. Pronto. E aí, vejam, a atividade como aluno, ela foi devolvida. Então, eu entendo que o aluno já cumpriu meu papel. E aí, eu, professor, venho aqui na atividade, né? Percebo que vai aparecer um agora aqui, ó, porque um aluno entregou, vê que é muito rápido, né, a comunicação. E aí está aqui o aluno. O Ricardo, aluno, devolveu. Não tem espaço aqui para eu botar nota, porque isso aqui era só uma pergunta que não valia nota, porque eu queria coletar feedbacks, né? E aí está aqui a resposta. Achei excelente, sinto-me mais seguro quanto ao uso da plataforma, vou praticar. Tá? Então, é isso que trata a questão da atividade com pergunta. E aí, finalmente, nós vamos falar agora das atividades com testes, né? Que é aquela em que, diferente da atividade que o aluno anexa a informação direto no Classroom, a gente vai estar fazendo uma chamada aqui ao Google Forms, né? Que é o formulário do Google, né? Que, claro, está tudo dentro de um pacote só. Então, aqui eu estou abrindo a tela do meu Forms, né? Eu saí do ambiente do Classroom, ok? Então, aqui é a tela do meu Google Forms e aqui vocês identificam que já existem vários formulários que eu já trabalhei com os meus alunos aí do segundo e do terceiro ano. Eu represento aqui nesse formato, né? E daí, primeiro, se eu entendo que eu vou fazer uma atividade com teste lá no Classroom, o ideal é que primeiro você venha no Google Forms e prepare esse teste, justamente para você poder copiar o link. Então aqui eu estou na tela do Classroom e observa, eu vou dar um título, né? Vou dar as instruções e depois eu tenho que adicionar o link do Google Forms. E aí ele vai acabar mostrando aqui um link em branco, né? Um teste em branco. Então assim, eu não acho muito legal isso. Eu prefiro ir primeiro para o Google Forms, preparar o formulário, copiar o link, aí é que eu venho para o Classroom para fazer esse procedimento de atividade com teste. Tá bom? E aí o que é que você percebe, né? Considerando que ele ficou pronto, né? Como é que eu chamei? 05, simulado Enem, isso aqui é para uma turma do terceiro ano. E aí olha como é que eu faço a orientação. Acesse o link do Google Forms abaixo para ser direcionado às 4 questões do Enem definidas para essa atividade. Marque a alternativa que julgar correta. Lembre-se que a questão só será validada anexando as resoluções, que dessa vez poderá ser feita diretamente abaixo de cada questão no Forms.
Então veja que ele não precisa anexar no Classroom, ele vai anexar direto no Google Forms. Deixei um campo para isso. Quando concluir a atividade no Forms, vá no Classroom e informe que a atividade foi enviada, clicando em marcar como concluir. Evite anexar questões deitadas ou de cabeça para baixo. Seja organizado. E aí está aqui o link do Google Forms, que na hora que ele clicar, ele vai ser direcionado para o formulário. Então, no momento que eu capturei essa tela, 6 alunos ainda estavam devendo a entrega dessa atividade e 9 alunos já haviam entregue. Então, está aqui a minha tela do Classroom, ok? Então, eu abri a minha tela do Classroom, está aqui os alunos que entregaram, está aqui o rostinho deles que entregaram, mas se eu clicar em cima de cada aluno desse, eu não vou ver nada dentro, porque no Classroom eu orientei que ele devia só dizer que devolveu a atividade. Então, o que é que eu faço? Eu vou agora para o meu formulário do Google, localizar essa atividade, né, para o meu Google Forms, e aí nesse formulário que está aqui, ó, eu localizo os 9 alunos e aí individualmente vou corrigindo aqui a avaliação de cada aluno no Forms e aí volto aqui para o Classroom para dar a nota desse aluno. E aí no final devolvo aqui a nota para todo mundo. Legal? Então vamos ver aqui o procedimento, né? Então estou aqui com esse formulário aqui aberto, né, no Classroom. Vou criar uma atividade com teste, só que dessa vez eu vou ser mais rápido, né? Eu venho em tópico e venho aqui em tópico 01, supondo que é na semana de 21 a 26. Ele previamente cria esse formulário em branco. Eu vou fechar isso aqui porque eu vou adicionar o link direto lá do Forms. Então, formulário para atividade de aplicação dos determinantes. Um exemplo de alguma atividade que está lá pronta. Instrução, tal, como vocês já sabem, né? Dando a orientação que ele tem que clicar no link para ir para o Forms e tudo mais. Não vou estar escrevendo isso aqui. Então, ela vai valer 100 pontos também. A data de entrega dela vai ser na quinta-feira, 23h59. E daí eu não vou ainda programar a atividade porque eu não botei o link, tá? Então, o que é que eu faço agora? Eu vou para o Google Forms. E aí, quais são as maneiras que você pode... Você pode vir aqui no seu e-mail institucional, né? Você clica aqui nos aplicativos e vem aqui, ó, em formulários. Mas aí é muito provável que ele abra... Ah, que legal, né? Então, ele já abriu aqui o formulário do Ricardo, professor, da conta. Então está aqui, ó, o arquivo que eu quero é esse aqui, aplicação de determinantes. É um formulário que já está pronto, então eu sigo geralmente uma orientação que é obrigar o aluno a botar o e-mail dele, o nome completo, e aí ele tem uma questão aqui em aberto, em que ele vai botar a solução, por exemplo. Aqui é o campo que eu coloco para ele anexar o arquivo, e aí continua as questões, né? Questão aberta, questão para anexar, questão para marcar, questão que eu anexo gráficos aqui do GeoGebra para ele marcar, avaliar, mas sempre anexando. Então, essa aqui seria a visão do aluno. Então, essa é a visão do aluno. Vou aumentar aqui mais um pouco. Vê que aqui, ó, ele consegue adicionar o arquivo. Como eu estou no computador, eu vou acabar tendo que escanear a minha resolução. De alguma maneira, eu tirar a foto e salvar no computador para jogar para cá. Mas no caso do aluno, por que é mais fácil? Porque quando ele abre o Forms pelo celular, ele já tem a opção de tirar a foto direto do caderno dele. E aí fica muito mais fácil para fazer o upload da resolução. Tudo bem? Bom, então vamos ver aqui a resolução de algum aluno, só para vocês verem a dinâmica. Então vou clicar em respostas, individual. Deixa eu clicar aqui em um aluno que tirou... Está aqui, 95. Então está aqui. Vou clicar aqui nesse aluno que tirou 95. Então percebe como é que está aqui a resolução. A resposta esperada, isso aqui eu já fiz, esse pré-registro, né, era 2 e 3, ela respondeu 2 e 3. E aí eu já botei automático para ela ganhar 5 pontos. Então, ou não, né? Então nesse caso eu digitei os 5 pontos. Se eu entender que ela botou 2 e menos 3, por exemplo, eu colocava aqui 2 pontos. Então isso eu saio colocando ponto a ponto. Aí ela anexou a resolução. Então isso foi o anexo que a aluna fez.
Então eu clico sobre ele, vai abrir o arquivo. Então está aqui o arquivo da aluna, né? Posso aumentar, diminuir como eu quiser, dando zoom. E aqui eu posso fazer aquele esquema também, ó. Selecionar a região e digitar algum comentário. Olha, você errou a questão, tal, não deveria ter assim, o 2 era negativo, enfim. Mas aqui está tudo ok. E aí fecho isso e gera a nota dela. Então, esses setores subjetivos, eu coloco a pontuação. Mas já nesses setores aqui, ó, por exemplo, que é de marcar, a pontuação eu já coloco automática, porque aí eu não preciso nem digitar 10 aqui, por exemplo. Mas aqui veja que a resposta correta era 4 e 2. E aí a aluna fez o cálculo certo, mas marcou a questão errada 2 e 4. Então acaba que eu dou a metade dos pontos, mesmo ela tendo marcado errado. Então isso é a questão da flexibilidade, mas isso é particular aí, de cada um. E aí rolou aí a questão do gráfico, né, que seria a última questão, que é para resolver graficamente a área de um triângulo usando determinantes. Então ela fez tudo correto. Como ela fez tudo correto, eu venho aqui e boto os 20 pontos que ela recebeu. E aí aqui embaixo vai aparecer o nome salvar. Como eu não estou mexendo, eu venho aqui em cima e olha aqui o nome. Ela fez 95 pontos de 100 pontos. E aí o que é que eu faço? Eu localizo, né? Eu localizo lá no meu Forms, mas aí eu não vou sair daqui agora, essa aluna e digito lá os pontos dela. Mas no caso, eu vou mostrar para vocês é que esse é o formulário que me interessa. Então eu venho aqui em enviar formulário. E aí o que me interessa é isso, já está tudo pré-configurado, tá? Mas isso aí é questão de forms na formação de vocês, né? Mas o que me interessa é isso, ó, é o link. E aí eu venho em URL curto para diminuir o tamanho dele e eu copio esse link. Quando eu copio esse link, é justamente o que estava faltando. Cadê minha gente aqui? Para eu adicionar. Então eu venho aqui, ó, e adiciono o arquivo, adiciono o link, que é o link do Forms que eu acabei de copiar. Então, adicionar link, e aí ele vai gerar o formulário aqui que já estava previamente pronto, né? Como isso aqui eu entendo que a aula já foi ministrada e já está disponível, eu posso criar a atividade, ou então de novo eu posso programar. Então de novo eu vou programar. Então vou programar para o dia 27, vou dar mais tempo. Ai, que droga. Antes da data de entrega. Que a data de entrega é 25, né? Então eu tenho que botar dia 22, né? 22 é a segunda-feira. Eu vou programar, no caso essa turma como é também do segundo ano, e eles já receberam a atividade de manhã, eu vou deixar para colocar de tarde, 14 horas, daí eu clico em programar. Ok? E aí a atividade também está aqui, ó. Atividade, atividade e o formulário. Então está aqui o formulário para a atividade de aplicação dos determinantes que o aluno vai receber no período. Legal, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido legal aí as questões do determinante e sucesso!